Graças a Deus. Romanos 10, verso 8 em diante. Vou dar um spoiler aqui. Esse texto, ele retrata uma carta, né, que Paulo escreve aos irmãos romanos da igreja de Roma, e eles estavam sendo instruídos por Paulo sobre Jesus, sobre a salvação, sobre mudança de vida, sobre transformação de mente. E Paulo, nesse capítulo, ele vai escrever algo muito importante. Eu chego a me arriscar a dizer que talvez seja a oração, seja o conteúdo mais especial da palavra de Deus, porque esse texto fala sobre salvação. Esse texto vai explicar como é que alguém deixa de ser apenas criatura e vai se transformar em filho de Deus. Como é que alguém deixa de ter o seu nome apenas escrito, né, com letra e tinta aqui embaixo em uma cédula de identidade, e começa a ter o seu nome escrito lá em cima no livro da vida. Então esse é um tema muito, muito importante, é o tema central da vida de Jesus. Ele veio para essa terra para nos salvar, para nos levar de volta para casa, e esse texto é uma síntese da obra de Jesus. Então, gostaria muito da sua atenção nesse momento, que você se desplugasse aí do celular, ou se você está com um aplicativo, desliga aí a sua internet, para que nada roube a sua atenção em nome de Jesus. Amém? Romanos 10, verso 8. Quem achou diz amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aleluia. Oremos. Pai, te damos honra, te damos glória, te damos louvor. Muito obrigado, Espírito Santo, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora te pedimos, Senhor, que venha sobre nós uma porção extra, venha sobre nós uma medida ainda mais calcada, sacudida e transbordante do teu Espírito. Que nós possamos ser cheios agora, Senhor, não apenas de uma instrução, mas também da revelação, da rema da Tua Palavra. Senhor, nos dá agora um conhecimento que seja revelado, que cada filho que aqui chegou, talvez procurando uma resposta, talvez buscando reconciliação, talvez, Senhor, precisando muito de uma direção, de um trilho, de um lugar firme para colocar os seus pés, que esse seja, Deus, o momento, que essa seja, Senhor, a noite da transformação, a noite da revolução. A Tua santa palavra declara no Salmo 19 que os céus declaram a glória de Deus. Senhor, dos céus vem glória, dos céus vem poder, dos céus vem sinais, e é isso que queremos agora. Queremos aquilo que vem do céu e não da terra, aquilo que vem de Deus e não dos homens, aquilo que desce do alto, porque assim a Tua palavra nos ensina: toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, vindo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Espírito de Deus, ajuda-me agora, Senhor, a ser claro na exposição da Tua palavra, que eu seja um facilitador e não um complicador, que aquilo que é limitação humana, que aquilo que é tendência carnal, que isso tudo agora desapareça e que sobre nós, todos nós, fique somente a Tua palavra, porque a Tua palavra é a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Ao longo da vida nós fazemos algumas perguntas. Ao longo da existência de cada um de nós vamos tendo questionamentos. Alguns questionamentos eles são fugazes, eles aparecem e logo vão embora. Alguns questionamentos estão atrelados à nossa vida cotidiana, à nossa rotina. Mas existem alguns questionamentos que são mais profundos, que são de origem existencial. São questionamentos que nós carregamos na nossa alma e que transcendem a capacidade humana de resposta. São aquelas perguntas que nós fazemos e que homens não têm condições de responder.
São convicções que esperamos ter, mas que elementos físicos nenhum são capazes de construir isso dentro de nós. A maioria dessas perguntas que são duradouras, a maioria dessas perguntas que se perpetuam dentro de nós ao longo da nossa história, elas estão ligadas ao mundo espiritual. Porque os maiores mistérios que nós vamos ter revelação ou não teremos, estão ligados ao mundo espiritual. No mundo natural, a ciência dá uma grande contribuição, a história dá uma grande contribuição. Você vai pesquisando, você vai estudando, vai se aprimorando, e a maioria das respostas que são de caráter natural, a gente vai adquirindo com conhecimento. Entretanto, existe um ambiente, existe um espaço, um lugar que não é físico, é metafísico, que é transcendental, que não está paralisado, travado ou limitado às paredes ou ao conhecimento humano. E esse lugar é o mundo espiritual. E algumas respostas, elas só podem ser liberadas se elas forem liberadas do mundo espiritual. Algumas perguntas, algumas questões, alguns porquês, algumas indagações que nós fazemos ao longo da vida, só existe uma pessoa, só existe um ser capaz de respondê-las. E esse ser é o nosso Deus, o nosso Criador. Mas a maioria dessas respostas, elas estão nesse ambiente espiritual. Elas estão em um lugar que nós precisamos entrar espiritualmente, para daí então termos essas respostas, termos então a solidez com relação àquilo que estamos questionando. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele nunca foi visto por homem algum. Seguimos um Deus e servimos um Deus que é vivo, é real, é eficaz. Entretanto, é um Deus que não foi visto, que não tem uma aparência física, que não tem um lugar onde possamos visitá-lo fisicamente, um endereço. Não existe isso em Deus. Porque em Deus, a palavra diz que o caminho que nos leva até Deus é a fé. A Bíblia ensina que aqueles que se aproximam de Deus precisam fazer isso crendo que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, para se aproximar de Deus não é por um caminho físico, não é por um viés natural. Para se aproximar de Deus é pela fé. E mais, você precisa crer que Ele existe e que ao se aproximar dEle, Ele tem um presente para te dar. Algumas pessoas têm Deus como um velhinho de cabelo branco sentado em um grande trono, e esse velhinho tem um cajado na mão e ele é mal-humorado, e ele fica esperando os seus súditos, os seus serviçais, terem algum tipo de má conduta. Então com aquele cajado ele lança um raio, ele dá uma cajadada, ele fulmina. Algumas pessoas têm Deus como um opressor, alguém que está o tempo inteiro dizendo não faça, não toques, não prove. Algumas pessoas têm Deus apenas como um provedor, alguém que está sentado nesse trono e atrás dele tem assim uma cascata de ouro caindo e tudo que precisam para resolver os seus problemas financeiros está com Deus, e se chegarem em Deus, então os seus problemas estarão resolvidos. Geralmente a visão que temos sobre Deus está atrelada à nossa necessidade. Quando chegamos ao Senhor, chegamos a Deus buscando Ele, na maioria das vezes não é por gratidão, não é por fé. A maioria dos encontros que os seres humanos têm com Deus é baseado na sua necessidade. E não tem problema algum nisso. A palavra de Deus foi Jesus quem declarou: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Ou seja, se você tiver alguma necessidade, se aproxime de mim, porque eu sou Deus, eu vou levar vocês ao Pai, e o Pai tem poder para solucionar os problemas de vocês. Entretanto, a nossa busca não pode ser baseada apenas na necessidade. A nossa relação com Deus não pode estar baseada apenas no problema que você entrou aqui carregando e pedindo para Deus solucionar. Deus tem poder para curar? Tem. Deus tem poder para mudar a tua vida financeira? Tem. Deus tem poder para salvar a tua família? Tem. É uma promessa dele. Entretanto, a nossa busca não pode estar reservada unicamente, exclusivamente na solução de problemas. Porque os problemas, meu irmão, quero te dar uma boa notícia, eles vão passar. E vão passar porque tudo nessa terra é passageiro. Passarão os céus, passarão a terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Então pode ter certeza, esse problema, essa dor, essa doença, esse caos, esse abandono, não importa qual é a área, uma hora isso vai passar.
E se a sua busca por Deus estiver atrelada à solução do problema, quando a solução vier, a chama que arde pela busca ao Senhor se apaga. Quando a solução vier, quando a porta de emprego que você tanto deseja vier, quando o casamento acontecer, quando a pessoa ideal chegar, quando você tiver o ministério que você tanto orou, quando você tiver a vida financeira no lugar que você deseja, se for só por isso que você buscou ao Senhor, quando isso acontecer, a sua relação com Ele se enfraquece. Porque era uma relação baseada apenas em interesse. Se tem algumas perguntas que permeiam o coração humano, e aí você vai entender por que eu estou dizendo tudo isso. Uma delas é que aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que ainda não tiveram uma experiência espiritual com Deus, aqueles que ainda não tiveram um contato com o Senhor de maneira inabalável, de maneira incontestável, essas pessoas, no seu coração, fazem uma pergunta. Elas dizem: será que Deus existe? Será que realmente Deus não é apenas uma figura mitológica? Será que apenas Deus não é uma figura criada pelos homens para servir de obra de controle das pessoas? Será mesmo que Deus existe? Algumas pessoas, por falta de experiência, baseiam a sua relação com Deus nessa grande dúvida: será que Deus existe? Para essas pessoas, a gente até consegue entender, é inteligível, é cabível esse comportamento, porque nunca tiveram uma experiência com Deus. Agora tem um outro grupo de pessoas, e que talvez é o grupo que nós nos incluamos, que são aquelas pessoas que não têm dúvida da existência de Deus, que são aquelas pessoas que não têm dúvidas sobre a existência do Filho de Deus, pessoas que já entregaram a sua vida a Cristo, pessoas que já estão caminhando com Deus, pessoas que já têm uma relação com o Senhor e sabem 100%, não tem nenhuma dúvida no seu coração sobre a existência de Deus, sobre a fidelidade de Jesus. Mas essas pessoas, e aí eu me incluo, ao longo da vida, em algum momento também fazem um questionamento. Se Deus me ama, se Deus é bom, se Deus está comigo, se Jesus me salvou, se Ele anda comigo agora, se eu estou na sua presença, por que é que Ele não muda algumas áreas da minha vida? Não sei você, mas eu, durante algum tempo, fiz essa pergunta dizendo: Deus, se Tu és Deus, eu estou em Ti. Jesus, se a minha vida já está entregue a Ti, por que tem áreas que o Senhor não muda? Por que tem áreas que o Senhor não intervém? Por que tem áreas que eu luto com todas as minhas forças e não são suficientemente valiosas para vencer, às vezes, o vício, às vezes um traço ruim de caráter, às vezes um mau comportamento, às vezes um pessimismo que não combina conosco que cremos no Senhor? E essa pergunta, ela vai perdurando no coração de muitos crentes. Se Deus é Deus, se Ele existe, por que é que Ele não muda a minha história? Ou pelo menos, por que é que tem áreas da minha vida que não são transformadas? Algumas pessoas são crentes e passam por doenças. Algumas pessoas estão servindo ao Senhor e andam com Ele, mas hoje estão sozinhos servindo ao Senhor, a sua família se esfacelou. Algumas pessoas hoje estão vivendo uma rotina de crer no Senhor, mas colocando a sua vida em risco em nações onde o Evangelho é perseguido. E talvez a pergunta é: se Deus pode, se Ele existe, se Ele é real, por que Ele não intervém? Aí vem uma explicação, talvez uma justificativa para alguns. Algumas pessoas, ao aceitarem a Jesus, receberam uma ministração, uma doutrina, um evangelho que lhes foi apresentado como a solução de todos os seus problemas terrenos. Quando foram ministrados sobre Jesus, a ministração estava pautada em: se você fizer, se você aceitá-lo, se você começar a frequentar a igreja, a sua vida financeira será transformada, vai ter chave de casa, chave de carro, você vai ser transformado na vida financeira. E aí vieram com essa expectativa de que, aceitando ao Senhor, um balde de dinheiro iria cair todos os dias sobre a sua vida.
Outras pessoas foram ministradas para um evangelho que, ao aceitar Jesus, todo mundo que estava à sua volta, os desafetos, os desentendimentos, as más relações, a dificuldade de relacionamentos interpessoais ou intrapessoais, essas dificuldades iriam sumir, todo mundo iria te amar. E aí você aceitou a Jesus e o número de cara feia pelo caminho só aumentou. Você é crente? É. Você está indo lá, tá? Doido. Algumas pessoas foram ministradas dizendo: se você for, Deus vai te curar. Se você aceitar o Senhor, Ele vai curar você. E essa dor de cabeça e isso que você tem, nunca mais você vai sentir. Deus pode curar? Pode. Jesus pode te dar dinheiro? Pode. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e dono da prata. Ele é Jeová Jireh, Deus provedor. A Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que traz à existência coisas que não são como se já fossem. Deus é Deus. E Jesus, o Filho de Deus, tem poder para realizar todas as coisas. Entretanto, Ele continua tendo a soberania de fazer aquilo que está no plano e no propósito dEle. E confessar ao Senhor não vai te dar talvez evidências físicas do lado de fora. Ser um homem de Deus não significa ter dinheiro. Ser uma mulher de Deus não significa ter uma casa ótima, significa ter as melhores roupas, não é isso. Evangelho significa boa notícia. Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Evangelho é para dar salvação. É difícil falar isso para a nossa geração, porque a gente sempre está esperando receber algo físico em troca. E aí quando você olha para a sua vida física, para as evidências do que aconteceu depois que você confessou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, você começa a olhar em volta e talvez você se decepcione. Porque talvez antes de aceitar o Senhor, você tinha uma vida financeira boa, tranquila. E depois que você aceitou o Senhor, porque você aceitou realmente, você começou a aplicar os princípios de Deus. E você percebeu que para viver nesse mundo cruel e corrompido, de maneira a agradar ao teu Senhor, aquele que te alistou, os negócios que os outros fazem, a sonegação dos outros, não serve para você. E talvez a sua vida financeira teve um decréscimo. Agora, se esse decréscimo é porque você está agradando o teu Senhor, te prepara, porque um galardão poderoso já está reservado nos céus. Talvez você tinha um bom carro, talvez você tinha, sei lá, sua casa própria e hoje vive de aluguel, e você olha para a sua vida financeira e diz: onde é que está Deus nisso? E talvez quem te conhece também olhe e diz: meu Deus, depois que ele entrou nesse negócio se acabou, tadinho. Porque as pessoas conseguem observar o lado de fora, mas Deus disse: eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas eu olho para dentro do coração. Agora, se você é fiel, meu irmão, você pode estar sem R$1 no bolso, mas você carrega algo que o mundo não tem: paz de Deus, alegria no Espírito Santo. Está tudo caindo, todo mundo de cara feia, e você continua com um sorriso no rosto dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele vai se levantar. Esse é o nosso Deus. Qual é o problema da nossa geração? Pessoas que estão no Evangelho buscando evidências do lado de fora. Pessoas que estão buscando evidência de que Deus é Deus e que Jesus está na sua vida por coisas que podem apresentar. Um título, um dom, uma habilidade, algo financeiro, algo material, visibilidade. E Evangelho não se trata de aparecer, Evangelho se trata de morte. Eu morro para mim e o Senhor vive em mim. Foi Paulo quem disse: por amor a Cristo, nós somos entregues a mortes uma vez por ano. É? Não, entregues a mortes quando? Todo dia. E aí você está do lado de fora olhando e dizendo: todo mundo prospera, e se eu sou de Deus, como é que eu não prospero?
É porque a tua prosperidade está atrelada a um reino que tem valores que são diferenciados. O que você está colocando os olhos e vendo e parece que é um fruto de bonança, um fruto de vida boa, Deus está dizendo, isso aí é perecível, vai passar, mas o lugar para onde eu vou te levar e o que eu estou colocando dentro de você, isso é eterno. O tema dessa mensagem é além da presença. Ter uma intimidade com Deus, além de ter apenas a presença do Senhor, mas ter uma vida tão íntima ao ponto de Deus poder fazer intervenções diárias, contínuas na minha e na sua vida. Porque tem gente que tem presença, mas não tem um milagrezinho para contar. Tem gente que anda com o Senhor, mas você vai pedir um testemunho, ele fala do vizinho, do pastor, do não sei quem. Não, você. Muitas pessoas carregam isso, buscando evidências do lado de fora, buscando se autoafirmar em Cristo por aquilo que vão carregar ou demonstrar aos demais. Deixa eu te dizer, meu irmão, a maior revolução que Deus fez na sua vida quando você aceitou o Senhor como teu Senhor e Salvador, não foi do lado de fora, não foi em coisas físicas. A maior revolução, e essa está garantida, essa aconteceu com todo mundo, sabe qual foi? Quando você confessou o Senhor Jesus como teu único, como teu Senhor e Salvador, uma mudança extraordinária aconteceu na vida de todos nós. E essa mudança, sabe qual foi? A mais importante da vida. Quando você confessou Jesus como teu Senhor e teu Salvador, Ele mudou o teu destino. Destino não é sorte. Destino é o trajeto por onde você passa até chegar no lugar do ponto final. Antes de aceitar a Jesus, nós estávamos indo para um lugar que diz a palavra que era de pranto e ranger de dentes. Antes de nós aceitarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o nosso destino era um lugar de perturbação. Antes do Senhor chegar e nos salvar e nós aceitarmos essa salvação, nós estávamos fadados ao insucesso e ao tormento eterno. Eu não sei se você já passou um dia assim sem tomar água. Não sei se você já teve essa oportunidade. Nós tivemos uma experiência há 1 ano e pouco atrás na África. Saímos para fazer uma missão e levamos as garrafinhas, água e foi indo, e aí os irmãos começaram a ir mais longe do que a gente pensava, e foi indo, e tomamos a água toda. Quando deu meio-dia, sol da África, a minha vontade era chupar uma pedra. Não tem coisa mais triste, seu Samir. Aí o tempo passa, e a gente já sucumbindo, e os irmãos africanos parecem camelo, eles vão andando assim, estão acostumados. Daqui a pouco a visão fica turva. Daqui a pouco a sua barriga começa a doer. Daqui a pouco a sua musculatura começa a ter câimbras. Irmãos, é terrível. Aí a Bíblia diz que o lugar para onde nós estávamos destinados é um lugar onde haveria tormento eterno. Um lago de fogo, diz a palavra. Esse era o destino, mas eu sou legal, mas assim, só tem um jeito de mudar o destino. O nosso destino era para lá. Isaías declarou sobre Jesus: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque Jesus foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não havia em Jesus na crucificação nem beleza e nem formosura. E olhando nós para Jesus lá na cruz do Calvário, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele foi rejeitado e o mais desprezado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele foi desprezado, e nós não fizemos dele caso algum, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades, foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Sabe o que é isso? Antes de Jesus a humanidade estava perdida. Por mais legal que a pessoa fosse, o destino era lago ruim. Por melhor que fossem as obras, não tinha jeito, estava consumado, era o destino da humanidade. E aí Jesus vem, vive 33 anos, vivendo no meio dos pecadores, vivendo no meio de uma geração rebelde, e Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e aí Deus o elevou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que aconteceu na cruz do Calvário? Jesus comprou uma passagem, e nessa passagem estava escrito mudança de rota, mudança de destino. E nessa passagem estava o teu nome e o meu nome. E quando você aceita a Jesus e você confessa, diz a boca, se com teu coração você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos pelo Pai, e com a sua boca você confessar que Ele é o Senhor. Perceba que o texto diz que não é para confessar o Senhor como Salvador, é para confessar Jesus como Senhor. Sabe o que significa Senhor? Dono. Você precisa confessar que o Senhor Jesus, Ele é o teu dono. E quando você faz isso, sabe o que Deus faz? Ele pega o teu destino que estava destinado a esse lugar de abismo, a esse lugar de prisões eternas, e ao aceitar a Jesus, o teu destino é transformado. Agora não é mais lago, agora é sal, é festa eterna. Agora não é mais tragédia, não é mais treva. Agora é cidade santa, é Nova Jerusalém. Agora é vida eterna com Deus. E você precisa se alegrar e precisa ter consciência disso. Para parar de chorar quando está sem dinheiro, para parar de chorar quando está sozinho, para parar de chorar quando as coisas não vão bem. Ei, o Rei da Glória mudou o teu destino, eternidade te espera. Evangelho sem filtro, não é aqui, é lá. Tem galardão, não é aqui, é lá. E é para isso que Deus está chamando uma geração de doido, que vai até chorar aqui, mas sabe que no final vai ouvir a grande voz dizendo: entra bendito do meu Pai, e entra no gozo do teu Senhor. Uma igreja que vai permanecer santa, que não vai se contaminar, que não vai ficar pelo meio do caminho, vai se encher de azeite quando a trombeta soar. Quando a trombeta soar, nós vamos subir. Ele virá nas nuvens com poder, com grande glória, com os seus anjos, e nós nos encontraremos com Ele nos ares. Sabe o que é isso? Ao som de trombetas nós seremos elevados. Ao som de trombeta nós vamos encontrar o nosso Senhor. E aí, meu irmão, tudo que você não teve nessa terra vai ficar. Tudo que você teve também vai ficar. E aí você não vai escutar um valeu, acabou, não. Você vai escutar do Senhor, agora é que está valendo. Quero te convidar a ser um doido apaixonado por Jesus, mas não pelas coisas que Ele dá aqui, mas por aquilo que Ele já deu lá. Ninguém mais vai te parar se você entender que o teu destino foi transformado. Ninguém vai mais te parar se você entender que aquilo que você precisava, o mais importante, Deus já deu. Não tem cara feia, não tem falta de apoio humano. Você já sabe, o meu Redentor venceu por mim e agora eu sou salvo, eternamente salvo para a glória de Deus. Essa é a razão da fé da igreja. Pastor, e aí, aqui, daqui até lá, como é que funciona? Eu sei o seguinte, que o Senhor tem promessas na nossa vida como igreja. E as promessas são: o pão nosso de cada dia não vai faltar. E tem um texto que diz: buscai o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Sabe quais são as demais? As demais é roupa, comida e lugar para dormir. Não é carro, não é apartamento, não é muito dinheiro. Pastor, tem problema ter dinheiro? Não.
desde que o dinheiro não te tenha. Pastor, tem problema ficar sozinho? Não, desde que essa solidão humana não te impeça de saber quem você é. Você foi criado para um propósito eterno e o mundo espiritual está te esperando. Qual é o problema de não saber o destino? É que qualquer lugar entre o ponto de partida e o destino, você pode parar achando que já chegou. Vou dizer de novo. Qual é o problema de não saber o seu destino? É como se você entrasse num ônibus e não soubesse para onde vai. E no primeiro lugar o destino do ônibus é Salvador, lá na Bahia. Mas você não sabe onde é que é, e você não conhece o destino, e você não sabe como é. Qualquer lugar que o ônibus para, você desce achando que já chegou. E às vezes o ônibus para porque está sem combustível. E às vezes o ônibus para porque não tem recurso. E às vezes o ônibus para porque a gente está triste. E às vezes o ônibus para porque está chovendo. Às vezes o ônibus para porque está dando sol. Às vezes o ônibus para porque não tem ninguém ajudando. Ei, não pare em nome de Jesus. O teu destino não é a terra, o teu destino é o céu. Algumas pessoas têm dificuldade de compreender o quão valiosas são. Você carrega algo, meu irmão, tão poderoso, que tem capacidade para mudar a vida de uma cidade inteira. Deus colocou preciosidades dentro de você, que se você entender que isso não é humano, não é natural, isso veio do céu, e o céu é sobre todos os reinos. A Bíblia diz que o Senhor está assentado sobre um alto sublime trono, que os céus dos céus não podem conter a sua glória, que o Senhor Jesus está exaltado sobre todas as nações, e esse Jesus agora habita em nós. Imagina o que você pode viver em Deus se deixar a sua mente ser controlada por Jesus e parar de se basear nas evidências do lado de fora. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós seremos uma geração de homens e mulheres que vão tirar os olhos da terra, vão parar de olhar as evidências ou faltas dela, vão parar de se paralisar porque os outros pensam ou deixam de pensar. Hoje nós entendemos que nós somos igreja do Cordeiro, que nós somos igreja santa, que nós vamos para Nova Jerusalém e o nosso destino é o céu e a terra não vai nos parar, em nome de Jesus. Amém. Que você seja tomado por um desejo do céu. Que você sonhe com o céu. Que você sonhe com a tua casa lá em cima. Que você sonhe com isso. Que você durma sonhando, orando e dizendo: Senhor, eu não vejo a hora de te ver. Senhor, eu não vejo a hora de te encontrar e ver como a tua palavra diz. Hoje eu te conheço como um reflexo num espelho embaçado. Mas então chegará o dia que eu te conhecerei plenamente. Assim como hoje eu sou plenamente conhecido. Chegará o dia, diz a palavra, que nós chegaremos diante do Senhor. Ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes ele colocará à esquerda, as ovelhas à sua direita. E para os bodes vai ser lago de fogo, enxofre, ranger de dentes, tormento eterno. Mas para as ovelhas ele vai dizer: entrem benditos do meu Pai, entrem no gozo do teu Senhor, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive frio, vocês me aqueceram, eu tive preso, vocês me visitaram, eu estive nu e vocês me cobriram. Ei, quando nós fizemos isso, dirão as nações. E o Senhor vai dizer: quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Perceba o que Jesus está dizendo, que naquele dia, quando todos, não é só alguns, bons e maus, todo mundo um dia vai parar diante do Senhor. E nesse dia ele vai fazer uma separação. Aqueles que dizem: o Senhor é meu pastor, e que têm uma vida assim, que Jesus é o seu pastor, ele vai colocar à direita, são as ovelhas. Aqueles que vivem com comportamento de bode. Qual é o comportamento diferente do bode para a ovelha? A ovelha, você repreende e ela aceita. O bode, o pastor repreende, e o pastor é o Senhor, e ela dá cabeçada. A ovelha se perde quando você acha, coloca nos ombros, e ela vem mansinha, feliz da vida. O bode, você vai pegar ele, quando ele se perde, ele vem dando coice, é uma tragédia. E o Senhor está dizendo: você que teve uma vida de ovelha,
uma vida mansa, crendo na minha palavra, vivendo talvez em dificuldades aí embaixo, mas sabendo que chegaria esse dia. Você que se submeteu ao meu pastoreio, Jesus vai dizer: entra, porque está tudo preparado. Em nome de Jesus, que a partir de hoje nós levemos a sério o nosso destino. Que a partir de hoje nós levemos a sério quando uma exortação, uma palavra, uma instrução vier de uma autoridade, de um pai, de uma mãe, de um líder, que nós possamos entender que cabeçada e retrocesso não é comportamento de ovelha. Comportamento de ovelha é dócil, que ouve a voz do seu líder, do seu pastor e segue, porque naquele dia só tem como entrar no reino se reconhecer a voz do pastor. Mas Jesus disse: quando eu tive frio, quando eu tive fome, quando eu estive nu, quando eu estive preso, vocês fizeram isso para mim, me visitaram, me aqueceram e me alimentaram. E as pessoas ficaram apavoradas dizendo: Senhor, quando é que nós vimos isso acontecer? E o Senhor disse: quando vocês fizeram para os meus pequeninos. Quando passou alguém lá na sua casa e você deu um prato de comida, você não estava dando para um morador de rua, você estava dando para Jesus. Quando passa alguém no semáforo pedindo uma ajuda e você dá esmola, pastor vai usar para não sei o que, a Bíblia manda dar esmola e acabou. Ah, mas e se é com ele? Você dá e ele se justifica com Deus. A palavra do Senhor diz que eles foram aquecidos. Quando você pega a sua roupa, traz para a igreja ou dá para alguém, quando você divide o que você tem, não é filantropia. O povo que trabalha aqui com ação social, vocês não têm noção do poder espiritual que é o que vocês estão fazendo. O Senhor no céu está dizendo: quando vocês abraçam um, oram por um, choram com um, quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo para Cristo, e naquele dia a porta vai se abrir por causa disso. Você que era generoso e porque alguém te enganou, você fechou o coração. Se você fechar o coração por causa de homens, você corre o risco de ver uma palavra negativa quando aqueles portões se abrirem. Se um dia você foi lesado, esteve num ambiente onde as coisas não eram tratadas sérias, que isso seja curado no teu coração e que você volte hoje a ser alguém liberal. Não é para os homens, é para Deus. Entrada nas mansões eternas. É o que Jesus estava dizendo: se vocês fizerem, eu vou colocar vocês para dentro. As perguntas que fazemos aqui, que questionamos o Senhor: Senhor, se tu estás comigo, por que não intervém? Senhor, se tu já me aceitastes e eu já te aceitei como Senhor, por que é que não tem uma intervenção diária? Por que é que não são todos os dias que tem milagre? Por que é que não são todos os dias que são de alegria? Por quê? Existem 3 razões básicas para Jesus não ficar controlando a tua vida. A primeira é que Ele não veio para te amarrar, Ele veio para te libertar. Se conheceres a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. Se conhecer Jesus, Ele não te prende, Ele te liberta. A religião diz: não pode, não proves, não toques, não manuseis. E Jesus diz: tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Não é uma regra que diz não faça, não é uma regra que diz não pode, não. É um espírito dentro de você que diz: não me convém mais isso, eu quero ir para casa. Eu não coloco os meus olhos nisso, não é porque tem uma placa dizendo não pode, é porque se eu fizer isso eu atraso a minha chegada lá em cima. Eu não quero, eu quero manter a porta aberta. Jesus veio para que nós fôssemos livres. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se vocês conhecerem o Filho do Homem vai vos libertar. E verdadeiramente vocês serão livres. Evangelho não é pressão. Evangelho não é coleira. Evangelho é liberdade. Às vezes as pessoas ficam tristes porque combinam de fazer algo e não fazem, ou combinam de vir e não vêm, ou às vezes faltam qualquer coisa. Não é uma necessidade, mas é uma necessidade humana de alguém correr atrás dele e dizer: meu querido, por que você faltou, né? Fofinho, vem para a igreja, vem. Você já viu Jesus falando assim com os discípulos? Um dia, Jesus estava pregando: quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino.
Aí alguns disseram, pelo amor de Deus, como é que nós vamos comer o corpo dele? Como é que nós vamos beber o sangue dele? Duro esse discurso, e foram embora, largaram Jesus para trás. Gente que tinha sido curada, gente que tinha sido liberta, largaram, abriram mão, sai fora. Aí alguns ficaram. E aí o Espírito de Jesus é assim, ó. Uma multidão foi embora. Ficou uma meia dúzia, talvez os 12. Aí Jesus olha para eles e diz, gente, pelo amor de Deus, não me abandona. Fica todo mundo aqui, eu vou me controlar. Assim, eu vou falar só meias verdades. Sabe o que Jesus disse? E vocês? Querem ir também? Sabe o que Jesus está dizendo? Se é para ficar, é por amor e gratidão. É por liberdade, livre opção. É porque tu me amas. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Agora, se você quer ter um líder, um pastor controlador, que vai ficar, você até pode ficar na igreja dos homens, mas vai ter dificuldade de chegar no reino. Porque homem nenhum pode te levar até lá, só quem pode te levar é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus de Nazaré. É por amor. Ele te ama tanto que Ele te quer de livre e espontânea vontade. A outra maneira, a outra forma, a outra base pela qual Jesus não fica o tempo inteiro intervindo na tua vida, fazendo tudo por você, é porque os sofrimentos, eles geram crescimento. Nós estamos aqui como meninos. Foi Jesus quem disse, o filho, enquanto é menino, nada difere de um escravo, apesar de ser dono de tudo. Ele fica sob o cuidado de tutores e curadores, até que alcance a idade determinada pelo pai. E aí então ele vai tomar posse de tudo. O que Deus está dizendo, aqui embaixo vocês estão em um treinamento. Vocês estão aqui sendo aperfeiçoados. E o sofrimento é uma ferramenta poderosa para que eu e você cresçamos. Sofrimento é necessário para gerar obediência. Você sabia disso? Tem coisas que você está sofrendo, dores físicas, uma doença, um diagnóstico, algo que te incomoda, e você está sofrendo com isso. O sofrimento que é em Deus gera em você uma fortaleza e te faz alguém obediente, porque quem ama mesmo com dor não foge, continua junto. Hebreus vai falar sobre Jesus, acho que é uma boa referência. Jesus, diz o texto, apesar de ser filho, Jesus não era filho de José, não era filho do Manuel, não era filho de Pedro, não, Jesus era o filho de Deus. Aí o texto diz, Jesus, ainda que sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. É estarrecedor. Jesus, o Filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio dos sofrimentos que passou. Ei, meu irmão, esse armário com recursos escassos, essas dificuldades de relacionamento na família, esse diagnóstico que ainda não se reverteu, essas dores que você passa talvez na mente, talvez no corpo, as dificuldades e as opressões desse tempo presente, disse Paulo, ei, essa leve e momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória que em nós será manifestado. Jesus foi obediente até o parquinho. Jesus foi obediente até a sua viagem em Orlando, Disney. Não, obediente até onde? Morte. Sem anestesia, morte de cruz. Pendurado e exposto, sangrando, morrendo asfixiado, podendo dizer, eu quero descer, mas não, porque aprendeu a obedecer por meio do que sofreu. Nós seremos essa geração, uma igreja que sofre por amor a Cristo. Quando você estiver caminhando em Blumenau sem dinheiro para pegar um ônibus, se lembre, é por amor ao meu Jesus. Quando no teu armário não tiver muita coisa e você tiver que orar ou tiver que pedir ajuda, lembre, não é uma humilhação, é por amor a Jesus.
Quando as pessoas se abandonarem e ninguém te entender, se lembre, esse sofrimento é por amor ao meu Jesus. E ele disse: aqueles que me amam me obedecem, eu me amarei e me revelarei a eles. Sabe quem é que tem revelação de Jesus? Os obedientes. E os obedientes são formados no meio do sofrimento. Não precisa levantar a mão. Você tem alguma área que está sofrendo aí? Encare a partir de hoje esse sofrimento como uma prova de amor a Jesus e um treino de obediência, porque aqueles que obedecem demonstram que amam, e quem ama tem revelação. Te prepara, logo logo Deus vai te tirar daí, mas você vai sair daí pronto para ser um homem, uma mulher muito melhor do que você jamais imaginou. Então, primeiro, ele não fica intervindo toda hora porque ele te quer livre. Segundo, ele não fica intervindo toda hora porque o sofrimento nos aprimora, o sofrimento é pedagógico, o sofrimento nos faz pessoas melhores. Já viu gente que nasceu em berço esplêndido, como tem dificuldade de ajudar quem está numa situação difícil? Nunca passou por um problema, ganhou tudo pronto, glória a Deus por ele, amém, aleluia, mas assim é difícil de entrar na situação do outro. Agora vai conversar com alguém que saiu de baixo. Vai conversar com alguém que hoje é doutor, mas assim, dormiu várias e várias vezes, 2 ou 3 horas no dia para terminar a faculdade. Você chega no consultório, a pessoa é humana. Vai falar com um gerente de banco que conseguiu chegar naquele lugar porque estudou demais e passou no concurso. Que não foi alguém que indicou, você vai falar com aquela pessoa. Você pode chegar de chinelo de dedo, mas se trata com humanidade, com respeito. Vai falar com gente de Deus que hoje carrega muitas cicatrizes. E quando vê alguém ainda sangrando, abraça e diz: vai passar. O Jesus que me curou vai te curar. O Jesus que mudou o meu destino vai mudar o teu também. É diferente, nós nos tornamos pessoas melhores. Pai, em nome de Jesus, não deixa ela desistir no meio desse sofrimento. Pai, em nome de Jesus, não deixa ele desistir no meio desse abandono. Até aqui, Senhor, foi na força do braço. Foi por amor a Ti, tentando resistir. Mas hoje nós estamos entendendo, se nós resistirmos e formos obedientes, o nosso lugar está reservado do Teu lado, no céu. Os portais eternos vão se abrir e um dia nós vamos entrar. Senhor, Tu já mudasses o nosso destino, agora nos fortalece, Pai, para vivermos de maneira plena aquilo que Tu já tens preparado, porque a Tua Santa Escritura diz: aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou no coração humano, é o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos sofrer, mas vamos sofrer por amor a Ti, e no final Teu nome, a Tua glória e o Teu reino serão estabelecidos em nome de Jesus. Amém. E por último, Deus não fica intervindo o tempo todo, Jesus não fica intervindo o tempo todo na nossa vida, porque Ele espera que nos momentos em que a gente precise de uma intervenção, Ele encontra em nós um coração humilde, um espírito quebrantado, um coração contrito, que reconheça a dificuldade e peça a Ele a sua intervenção. Tem coisas que Deus já quer fazer, que Jesus já quer fazer, entretanto Ele não faz, enquanto eu e você não estabelecemos os princípios do reino de Deus, pelos quais Ele opera, pelos quais Ele faz a sua obra. Certa vez Jesus estava caminhando na praia, e Jesus chega na praia e ele observa um homem em um barco vazio. Esse homem estava lavando as redes. Ele tinha vindo de uma noite inteira de pesca e não tinha pego nada. Jesus, quando chega, ele é Deus. A ideia de Jesus era: eu quero encher esse barco de peixe. Jesus chega, ou seja, a presença de Jesus chega, como já está na nossa vida. Mas a presença chega e não tem peixe ainda no barco. A presença de Jesus chega, mas não tem transformação, não tem evidência, não tem intervenção. Porque uma coisa é presença, outra coisa é a intervenção de Deus. E aí Jesus olha e diz: eu preciso gerar uma legalidade,
Porque o mundo espiritual se move através de legalidade. O inimigo só pode te tocar se você der uma legalidade. A Bíblia diz que os anjos de Deus, eles acampam-se ao nosso redor. Que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Ei, pode fazer cara feia, pode ficar rugindo, pode falar o que for, ele não pode te tocar se você não der uma legalidade. Anda em obediência e fica no centro da vontade de Deus e você vai viver o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas em ti ninguém toca. Agora, da mesma forma que o mal precisa de legalidade para nos tocar, é uma regra espiritual. Jesus podia fazer, mas ele também obedece a essa regra. Se você der permissão, ele faz. Se você der legalidade, ele atua. E aí Jesus chega na praia e vê o barco vazio, quer encher o barco de peixe, quer mudar a vida daquele camarada, mas precisa de uma legalidade. E a legalidade qual foi? E ele diz para Pedro: Pedro, pega o teu barquinho, afasta da terra, bota na água para que eu pregue para a multidão. A legalidade foi uma: ele estava falido, sem peixe, ele tinha pescado, não tinha rendido nada, ele estava num dia mau, num caos. E aí a legalidade para Jesus, sabe qual foi? Empresta isso que está dando tudo errado e põe na minha mão, para eu usar outros. Jesus não pediu peixes, Jesus não pediu dinheiro, Jesus pediu aquilo que estava na falência. Ei, essa empresa pode não estar vendendo nada agora. Agora pega essa empresa assim e bota Jesus no governo para você ver. A tua vida ministerial pode estar paralisada há muito tempo. Agora bota Jesus nesse negócio a partir de hoje e quando sair volta a falar de Deus aonde você passar e te prepara para ver a pesca maravilhosa que está reservada. Jesus está só esperando: me dá legalidade, deixa eu agir, me chama para que eu possa intervir. E quando Pedro bota Jesus no barco, aí você sabe o final da história. Jesus prega para a multidão, todo mundo é abençoado. Depois Jesus olha para ele e diz: agora Pedro, vamos ao mar alto. A legalidade é: faz algo pequenininho, porque se você fizer esse pouquinho para mim, sobre o muito eu te colocarei. Você consegue empurrar o teu barquinho para a água hoje? Você consegue só tirar ele assim um pouquinho? Só faz um esforço, arranca ele da areia e coloca ele no lugar para o qual ele foi projetado, que é a água. Você consegue tirar esse instrumento da gaveta e voltar a botar no colo para adorar ao Senhor, porque foi para isso que ele foi criado? Se você conseguir só fazer isso, abrir o armário e voltar a tocar, te prepara, uma pesca maravilhosa já está reservada. Legalidade é aquilo que Deus está esperando na minha e na sua vida para fazer uma intervenção poderosa. Nós já estamos na presença, e essa presença nunca mais vai embora. Foi Jesus quem disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Isso significa que quando está chovendo, Deus está andando contigo na chuva. Que quando eu estava lá na África tentando chupar uma pedra, aquele que era a fonte de água viva estava do meu lado, por isso eu não morri naquele lugar. Que quando você entrou naquela cirurgia, Jesus entrou contigo. Que quando todos os diagnósticos diziam: não tem jeito, você entrou e saiu vivo. Quando todo mundo humano se abandonou, todas as vezes que você orou dizendo: meu Deus, me ajuda, Ele estava ali. Ele nunca te deixou, diz a palavra: não os abandonarei, não os deixarei, diz o Senhor. Sempre a presença estará conosco, sempre. Agora hoje o Senhor está te convidando para viver uma vida de intervenções. Uma vida onde milagres vão acontecer lá no teu trabalho, lá na tua empresa, na faculdade, no ônibus. Uma vida onde Jesus olha e você dá legalidade para Ele, botando Ele no controle para que Ele faça o que Ele deseja fazer. Para isso precisa ter um pouco de coragem e um pouco de loucura. Loucura porque você não sabe o método pelo qual Ele faz. E às vezes o método dele é bem esquisito. Coragem porque assim, se você tiver coragem para fazer isso, te prepara. A partir de hoje você vai viver os melhores dias da tua vida. Presença sempre está conosco. Agora, para a intervenção é preciso respeitar as leis do mundo espiritual. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava em uma outra ocasião com os discípulos. E aí ele chega de novo na beira do lago.
A multidão que estava com Jesus estava eufórica. Jesus curou muita gente. E aí Jesus diz aos discípulos: entrem no barco, vamos passar para o outro lado. Jesus se despede da multidão, os discípulos se despedem, eles entram no barco. Jesus pega uma almofada, coloca na polpa do barco e começa a dormir. Os discípulos começam a travessia. E quando eles se afastam, começa uma grande tempestade. Um vento contrário se levanta, ondas grandes começam a acontecer. Essas ondas começam a jogar água dentro do barco. O barco começa a se encher de água, as pessoas começam a ficar apavoradas. E o texto registra que Jesus está dormindo na polpa do barco. Dormindo significa profeticamente, ele está presente, mas não está se movendo. Tem áreas da sua vida que você está chorando, gemendo e dizendo: pelo amor de Deus, faz algo, Senhor. Onde é que o Senhor está? Onde é que Deus está que não se move? Ele está na polpa. Sabe o que significa polpa? É onde você coloca o leme, é onde você coloca o motor, é onde dá propulsão para a embarcação e dá destino. Ainda que ele não esteja fazendo nada, tenha certeza, ele continua dando o teu destino. Ele está no controle da tua vida. Ainda que não tenha intervenções, ele está no controle. Agora, quer um nível além? Quer mais do que uma vida de presença? Quer ter milagre para contar? Quer ter sinais, aquelas coisas que você olha e diz assim: meu Deus, que loucura isso aí. Meu Deus, é isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero viver. Deus está te chamando para esse ambiente. E se você quer, presta atenção. A presença já estava ali, Jesus já estava no barco. A água foi aumentando. E chegou um ponto do barco quase afundar. E quando o barco estava quase afundando, alguém se lembrou: meu Deus, ele está no barco. E alguém foi dar legalidade, ou seja: Senhor, nós estamos perecendo, tu não te importas. Alguém foi buscar Jesus e chamar Jesus para não ser apenas um espectador, para não ser apenas alguém que estivesse na embarcação, mas chamaram Jesus para ser o centro, aquele lugar de intervenção. Tem coisas que você está vendo, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, mas você está dizendo: deixa que eu faço, deixa comigo. E Jesus está lá dormindo e olhando, dizendo assim: meu Deus, eles não vão me chamar. Ele vai se arrebentar todo, o barco vai afundar, e ele está tentando tirar água com uma canequinha, não vai dar certo. Mas sabe quando é que Jesus vem para te salvar? Quando você pede. Vamos pedir com fé, declarando que o Senhor é nosso pastor e que com Ele nada nos faltará, e que Ele tem poder para intervir no nosso casamento, que Ele tem poder para intervir na vida dos nossos filhos, que Ele tem poder para intervir no nosso ministério, que Ele tem poder. O texto diz que quando eles vão, o barco está quase afundando. Essa é uma regra espiritual. Quanto mais você demora para pedir ajuda do Senhor, mais difícil a situação fica. Se quando a primeira gota de água entrou, eles corressem para Jesus, eu creio que ele tinha feito assim: para tudo, bonança. Mas não, esperaram se agravar ao ponto de quase perderem o barco. Não iam perder a vida, porque a vida deles estava com o Senhor. O Senhor ia dar um jeito, nem que fizesse todo mundo flutuar. Mas Deus quer que você se salve e não perca o que Ele já te deu. Em nome de Jesus, a tua casa não vai se perder. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Que você comece a viver uma vida de sinais e de milagres. Que você comece a viver uma vida de intervenção. Que quando você falar de Jesus, as pessoas o aceitem como Senhor e como Salvador. Que quando você estiver na tua escola, você diga: eu sou de Deus, mas eu não sou um chato, eu sou um crente. Eu creio que Ele tem poder para mudar a tua história. Quando o professor estiver doente, você diz: professor, posso orar? Quando alguém estiver enfermo, você vai dizer: ei, eu creio num Jesus que cura. Jesus vem aqui, muda. Evangelho de verdade não mudou, meu irmão. Agora ele só está esperando gente doida que vai dizer: intervém, Senhor, intervém. Mulheres que estão aqui hoje, que a medicina disse: você não pode ter filho. Eu quero declarar sobre a sua vida que, se for plano de Deus para você ter filhos, o Senhor vai regenerar o teu ventre para a glória de Deus. Quero declarar a pessoas aqui que hoje vivem uma vida longe da sua família. Você está aqui em Blumenau, mas o resto da sua família está muito longe, muito distante. E por vezes você fraqueja com vontade de voltar, e Deus já sinalizou: não é o tempo ainda.
Que essa seja a noite de Deus te enraizar nesse lugar, te enraizar nessa terra, até você começar a dar frutos e frutos que permaneçam. E por onde você passar, não será uma cara cansada que as pessoas vão ver, mas vão ver um coração alegre que aformoseie o rosto, e a alegria do Senhor será uma marca na nossa vida. Você vai passar e a glória de Deus vai se manifestar. Intervenção de um povo que crê que vai para a eternidade porque já tem destino. Certa vez Jesus, em outra tempestade, ele chega e diz: não temam. E aí um deles lá dentro diz: Senhor, se és tu, deixa eu ir aí ter contigo. E Jesus liberou uma palavra, na nossa linguagem, no nosso idioma, 3 letras: vem. Jesus não deu um curso para ele. Jesus não explicou a periculosidade do negócio que ele queria fazer. Jesus Jesus não falou nada. Jesus só disse assim: quer vir? Você quer ter uma marca que ninguém teve? Você quer fazer algo comigo que ninguém fez? Você tem coragem para isso? Se o desejo do teu coração é viver uma experiência sobrenatural comigo, eu tenho uma coisa para te dizer: vem. Se você deseja ser a mulher de oração que Deus te chamou, Ele está dizendo para você: vem. Se você vai ser o profeta de Deus, que Deus colocou sobre essa terra, Deus está te dizendo hoje: ei, vem. Se você tem um chamado para as nações, o teu passaporte será carimbado, as portas vão se abrir, as fronteiras serão abertas, você vai pisar lá, mas Deus está dizendo: vem. Eu quero chegar no final da minha vida velhinho, continuando a ter testemunhos para contar e dizendo: o meu Redentor vive, Ele fez milagre ontem, Ele fez milagre hoje e Ele fará eternamente, de eternidade a eternidade. Jesus é Deus.